perseguição extrema, né? A Bíblia fala que a dor e a perseguição será tanta que as pessoas procurarão a morte, mas a morte fugirá delas, né? O caos ficaria estabilizado até o momento em que Jesus Cristo finalmente viria com poder e grande glória dos céus, né? Venceria o falso profeta, o anticristo, e estabeleceria o seu reino milenar. Então Jesus, ele passaria por esse período, ele viria ao final desses anos, estabilizaria todo o seu poder, eliminando o anticristo, eliminando o falso profeta, eliminando, né, a sua liderança, não a sua vida, mas retirando a sua força, né, e estabilizando a situação humana para a criação do reino milenar. Essa visão, ela determina que durante o período da grande tribulação, nós teríamos 144 mil judeus que seriam salvos e pregariam o evangelho do reino na terra. Durante esse período também, teríamos duas testemunhas, descritas lá em Apocalipse, capítulo de número 11, duas testemunhas que pregariam também o evangelho, seriam uma luz na terra dada por Deus, e essas testemunhas seriam perseguidas pela humanidade e seriam mortas para depois serem ressuscitadas. A Bíblia não fala o nome dessas duas testemunhas. Algumas pessoas acreditam que elas poderiam ser Elias e Moisés, pautadas nos milagres que Apocalipse 11 fala que elas poderiam fazer. A Bíblia fala que as duas testemunhas teriam poder para fazer chover e para fechar os céus. Todo mundo lembra que quem fez isso no Antigo Testamento foi Elias, né? A Bíblia fala também em Apocalipse 11 que as duas testemunhas teriam poder de ferir a terra com quais pragas fossem necessárias. Quem fez isso? Moisés. E Elias e Moisés também foram os que apareceram perante Jesus naquele momento da transfiguração que a gente tem lá no Novo Testamento. Então, no período de grande tribulação, num primeiro momento, a igreja seria arrebatada, a humanidade ficaria aqui, aquela que não fosse salva. O anticristo e o falso profeta dominariam o cenário político mundial, estabilizariam a situação da terra, perseguiriam aqueles que não aceitassem a sua marca. E num segundo momento, toda essa falsa paz seria dissipada, e aí sim, as maiores pragas e perseguições, o maior sofrimento viria sobre a terra até a vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, em que ele viria nos céus com poder e grande glória e estabilizaria o seu reino milenar, vindo com a igreja e colocando as coisas na sua devida ordem. Tá? Essa visão é uma das visões mais aceitas dentre a linha dispensacionista. Tá? Ela não é difícil de se entender na ordem, né? Algumas pessoas acreditam que os 3 anos e meio de falsa paz que eu citei inicialmente não existiriam, que o período seria somente de 3 anos e meio, que a igreja seria perseguida desde o início, né? Algumas pessoas acreditam que a perseguição às pessoas que creem em Cristo não resultaria na sua salvação, porque Jesus já subiu com a igreja. Mas basicamente, de uma forma bem resumida, de uma forma bem prática, se a gente fosse seguir uma linha temporal dentro dessa visão que a gente crê, seria mais ou menos isso. Jesus arrebataria a sua igreja nos ares, levaria a sua igreja na glória, a terra ficaria num primeiro momento de caos, de catástrofe. O anticristo assumiria o poder, assumiria o domínio com o auxílio do falso profeta. Num primeiro instante ele estabilizaria a terra, perseguiria aqueles que não aceitassem a marca da besta, e num segundo momento a tribulação realmente entraria em ação. A Bíblia fala que pragas seriam liberadas, né, sobre a terra, gerando destruição e angústia sobre a terra, e no final de tudo isso, Jesus Cristo virá com o seu poder e grande glória e estabilizará o seu reino milenar na terra juntamente com a sua igreja. Tá? Essa é uma das visões mais aceitas do Apocalipse. Ela é uma visão, como eu já falei, de linha recente teológica, ela não é antiga, mas é uma visão bastante dada.
Passando rapidamente por uma outra visão, que é um pouco diferente da que a gente crê, mas é bom instruir. A outra visão que a gente tem é a visão de que a igreja passaria sim por esse período de grande tribulação, que a igreja não seria arrebatada antes, que o arrebatamento se daria exatamente na segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação, e que esse período da grande tribulação já marcaria a existência do anticristo, a existência do falso profeta, mas com a igreja ainda aqui, né? E depois o arrebatamento se dá, né, com a ressurreição dos mortos, que a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os que ficamos vivos seremos levados com Ele na glória, né, através da segunda vinda de Cristo. Essa visão ela não é pré-tribulacionista. Essa visão não acredita que o arrebatamento se dará antes, ela acredita que o arrebatamento se dá depois. Basicamente a crença é igual, a diferença é a linha temporal. Numa a gente passa pela grande tribulação, na outra a gente é arrebatado antes. É lógico que eu prefiro a que a gente é arrebatado antes, né? É o que a gente espera, crê, e tem toda a base bíblica para isso, sim. Uma das bases mais claras é a base do Sermão das Dores, em que Jesus fala: estarão dois numa cama, um será levado, outro ficará. Portanto, se isso acontecerá, não significa que o arrebatamento, que a vinda de Cristo virá com poder e grande glória de início. Porque no momento que um é levado e o outro fica, Deus não aparece claramente ali como Ele vem aparecer depois, quando Ele estabelece o reino milenário. Eu sei que é um assunto um pouco complicado, e mais complicado ainda porque a Bíblia não diz ele de forma literal, né? A Bíblia não estabelece essas linhas, essas ordens e essa forma de pensamento de forma literal. Então, é um assunto que gera bastante dúvida, gera muito conflito, né? Pessoas que pensam diferente acabam até debatendo, mas é um assunto que nos interessa porque tem alguns pontos muito claros. Um dos pontos muito claros, né? A igreja será em algum momento arrebatada e morará com Cristo na glória. Ponto. Isso acontecerá, né? Pela linha pré-tribulacionista acontecerá antes da grande tribulação, por uma linha pós-tribulacionista acontecerá depois, mas é fato que ela acontecerá. O arrebatamento virá, nós seremos arrebatados com Cristo na glória. Outra linha é que os mortos ressuscitarão, né? Pessoas que morreram com Cristo, serão ressuscitadas para estar com Cristo na glória, né? A outra questão que isso levanta, né, é que Deus fará um julgamento ao mundo, e aí a gente vai entrar num outro tópico da aula, que é o tópico do julgamento. Deus fará um julgamento ao mundo. Esse julgamento determinará, né, numa instância, quem é salvo e quem não é. E o outro tópico é que somos salvos pela graça e pelo poder de Deus. Portanto, irmãos, o mais importante do estudo escatológico é saber que, ficando firmes com Cristo, temos a nossa vida eterna garantida e temos a ressurreição garantida da nossa vida e daqueles que faleceram com Cristo. Se Jesus vier hoje, se Ele voltar hoje, se o Apocalipse se cumprir integralmente hoje, nós moraremos com Cristo na glória, nós passaremos pelas bodas do Cordeiro. Não importa se no período igual, similar da grande tribulação aqui na terra, ou se no período posterior, mas ele acontecerá. Algumas coisas são muito claras para a igreja. Jesus virá, levará a sua igreja. Jesus reinará com a sua igreja. Jesus nos fará salvos eternamente. Jesus nos purificará, galardoará pela obra que nós fizemos nessa terra para a glória do nome dele, e nós teremos a vida eterna garantida. Esse é o ponto inicial, esse é o ponto central, é o ponto principal quando a gente fala de linhas escatológicas. Por que eu falei que a gente voltaria para falar do trono, que é a base do texto que eu li logo no começo da aula? Porque
pré-tribulacionista, na visão em que nós seremos arrebatados com Jesus Cristo na glória, subiremos com Ele aos ares, né? E depois a grande tribulação se dará, sem a igreja aqui. Baseado nessa visão, nós teremos um primeiro julgamento somente para essa igreja que já é salva. Esse primeiro julgamento é chamado de Tribunal de Cristo, né? Que é baseado nesse texto de 1 Coríntios que a gente leu, de 2 Coríntios que a gente leu aqui. O Tribunal de Cristo, baseado nessa interpretação, ele é dado como? Ele é um tribunal onde são julgadas as pessoas salvas, as pessoas que foram arrebatadas, e essas pessoas salvas, essas pessoas que foram arrebatadas, elas terão suas obras julgadas. A Bíblia fala que as obras serão provadas a fogo, né? As obras aprovadas serão, elas que passarem como ouro, elas serão galardoadas. Ou seja, é um julgamento dado por Cristo à igreja. Não é um julgamento que define salvação, porque todos que foram arrebatados já estão automaticamente salvos, mas é um julgamento que define galardão, que define o nível das obras que nós tivemos nessa terra. Esse é o primeiro julgamento. Outro julgamento dado, um julgamento às nações, que vem de um outro assunto que os irmãos vão poder abordar semana que vem, juntamente com o trabalho do milênio. E um outro julgamento que nós temos também é o grande trono branco, que também será abordado em outra aula, mas que se resume naquele julgamento que a gente centraliza a Bíblia, que é o julgamento das pessoas, de todas as pessoas, tanto das pessoas salvas, em que nós já teremos os nossos pecados lavados e remidos por Cristo, quanto das pessoas que serão condenadas, em que seus pecados, sua vida será exposta, e as pessoas serão condenadas por seu pecado, lançadas no lago do fogo. Algumas pessoas acreditam que nesse último julgamento, do grande trono branco, a igreja não passará, porque ela já foi julgada no tribunal de Cristo. Mas fato é que haverá um julgamento. Fato é que todas as nossas obras serão expostas perante Deus. Toda a nossa vida será dada perante Ele. E aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, purificando a nossa vida, santificando o nosso coração, limpando o nosso ser, é o mais importante, porque essa purificação e essa limpeza eliminam completamente os nossos pecados, né? E aquilo e aqueles que não forem purificados pelo sangue de Cristo serão no julgamento final condenados, né, e perderão a salvação. Mas é bom lembrar, se a gente crê que tem 3 julgamentos, se a gente crê que há um período pré-tribulacionista em que há um arrebatamento, esse julgamento do tribunal de Cristo, ele se resume à igreja apenas para homens, apenas para pessoas salvas. Se a gente não crê que há esse período pré-tribulacionista, se a gente crê que a igreja passa pela grande tribulação, o que não é o caso da nossa igreja, mas é o caso de algumas igrejas evangélicas sérias também, como a nossa, então o julgamento ele se resume em um só. Ele não são 3, apenas um, né? Como eu disse, é complicado. Irmão, se eu for usar todos os nomes que eu li esses dias sobre esse negócio, dá um nó na minha cabeça, isso tem hora que você vai ler e estudar, só que de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, crendo, de acordo com a visão dispensacionista que a gente tem, Jesus virá nos ares, arrebatará a sua igreja, ela será levada com ele para participar das bodas do Cordeiro. Haverá um tribunal julgando as obras da igreja apenas para galardoar a igreja e não para punir, porque a igreja já foi salva, né? E depois desse período do julgamento será elaborada as bodas do Cordeiro, a igreja estará com Cristo na glória e depois a igreja descerá à terra para reinar com Cristo no milênio. Durante esse período, para a igreja, a gente tem um outro período aqui no mundo, que é o período da grande tribulação. A terra sofre primeiro com a falsa paz do anticristo, do falso profeta, e depois com as pragas, com toda a punição, com todo o sofrimento, né, de uma terra sem Cristo, de uma terra sem o Espírito Santo,
de uma terra dominada pelo pecado. Então, 7 anos das bodas do Cordeiro lá, 7 anos de grande tribulação aqui, a igreja já arrematada, a igreja já julgada no tribunal de Cristo, a igreja já com seus galardões, morando com Cristo na glória, voltando só depois desses 7 anos para reinar com Cristo no reino. Tá? Essa é a visão mais aceita no meio da nossa igreja. Tem divergências mesmo dentro dessa visão. Se você procurar todos os professores da escola bíblica dominical, pedir para contar essa história que contei agora, cada um vai modificar algum detalhe ou alguma ordem disso. Porque, como eu disse, o Apocalipse, ele é um livro interpretativo, é um livro bastante figurado, né? E que tem como mensagem principal e obra principal enxergar que Cristo voltará, arrebatará a sua igreja, nós os que estivermos com Ele seremos salvos, e quem não estiver com Ele será condenado. A mensagem essencial e principal do livro do Apocalipse é esta. Não adianta se focar muito sobre quem é o anticristo, quem é o falso profeta, não adianta se focar muito em qual é a marca da besta ou qual ela deixa de ser, né? Não adianta se focar muito na representação dos números. O 666, eu não uso isso porque é a marca da besta. 666 nada mais é do que a representação do homem, segundo a numerologia judaica. Portanto, 666 significa reinado do homem, reinado que não é de Deus. Ou seja, não adianta focarmos literalmente nos símbolos, mas temos que focar na mensagem essencial. A mensagem essencial é: Cristo morreu por nós, Cristo nos deu salvação, Cristo arrebatará a sua igreja, quem ficar com Ele será salvo, receberá galardão das suas obras, e quem não ficar com Ele será condenado. A Bíblia fala que quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, essencialmente, o Apocalipse nos serve como um chamado, nos serve como uma instrução. Pregue o Evangelho, siga até o fim, creia em Cristo, vença as batalhas, não importa quais sejam as adversidades, porque breve Jesus voltará. Essa é a lição. Assim como o Nildo falou com muita propriedade semana passada, não adianta nada nós passarmos uma lição que não tenha fins práticos. E os fins práticos dessa lição são esses. Fins práticos são: chegue a Cristo, né? Busque a Cristo. Saiba que você tem uma ressurreição, uma salvação garantida por Cristo. Essa é a lição essencial. A ordem dos fatores, a ordem do julgamento, a ordem do tribunal, os nomes que são dados, tudo que podemos passar aqui na aula são versões, visões, interpretações do livro dados por teólogos respeitáveis, pessoas de Deus, pessoas sérias. Só que mesmo essas pessoas sérias, respeitáveis, muitas vezes se contradizem na interpretação do texto, porque o texto ele é figurado. Só que nesses pontos principais que eu citei, sobre esses pontos não há dúvida. Todos os grandes homens de Deus creem que Cristo nos salvará, ressuscitará mortos e que reinaremos com Ele na glória. Então, a grande tribulação e o tribunal de Cristo tem como essência nos mostrar essa missão. O restante são visões e interpretações do texto bíblico, né, que nós, infelizmente, temos que aceitar que são limitadas, inclusive para nós, porque muito do conhecimento do que a gente tem hoje é pautado na vida que a gente tem hoje. Por exemplo, teve uma época, eu volto a contar a história do chip. Teve uma época que o chip ficou sendo com a marca da besta. Todos acreditavam que o chip era a marca da besta. Pessoas de Deus, pessoas sérias, acreditavam plenamente nisso. Só que no momento que o livro do Apocalipse foi escrito por João, em que a igreja, primeiramente, João estava em Patmos, depois ele foi para Éfeso, para a igreja de Éfeso, onde João faleceu. A igreja de Éfeso foi uma das primeiras que teve contato com o livro do Apocalipse, com a revelação. Quando a igreja de Éfeso leu essa revelação, quando a igreja inicial, lá de Policarpo, lá de Justino, dos homens iniciais de Cristo, leram essa revelação,